Paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. Sou o pastor Diego Penha e gostaria de dar continuidade à nossa aula com vocês hoje. Nós abordamos da última feita a respeito da Igreja Consoladora, né? O capítulo 9 da nossa revista, repassando aos irmãos o que recebemos de Deus. E o nosso texto base é o de 2 Coríntios, capítulo 1. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo e acompanhasse essa leitura. 2 Coríntios, capítulo 1, diz assim o texto sagrado: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e todos os santos em toda a Caia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade, ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, pela vida da tua igreja, Pai. Tua igreja, Senhor, que é bendita, foi lavada e remida com teu sangue. Senhor poderoso, Pai, que nos salvou e nos remiu. Nós te damos graças, Senhor, por tudo, e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe nossa igreja, Pai. O Senhor conhece nossas lutas, o Senhor conhece nossas dificuldades, o
Senhor conhece a vida de cada irmão, irmã, as famílias, Pai. O Senhor conhece, Deus, as aflições, aquilo que eles necessitam, Senhor. E nós te rogamos, Senhor, que a tua boa mão seja sobre a vida dos nossos irmãos. Derrama da tua graça, supre, Pai, as nossas necessidades. Faz, ó Deus, a tua vontade, Senhor. É o que nós te rogamos, Pai. Senhor, também nos ilumina a mente para que possamos compreender a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nessa tarefa tão difícil que somente o Espírito Santo pode abrir o nosso entendimento, iluminar a nossa mente e nos ajudar a compreender a tua palavra, Senhor, com clareza e recebermos com alegria em nosso coração, Pai. É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém, irmãos. Então, irmãos, nós demos início a essa aula, nós falamos sobre a igreja, né, consoladora, repassando os irmãos que recebemos de Deus, introduzimos essa aula falando sobre como nós somos influenciados, né, pela teologia da prosperidade, que muitos crentes chegam à conclusão de que eles não podem experimentar aflições ou tribulações nessa vida, né? Esses seriam sinais de uma fé fraca ou de um Deus irado. Tem alguma coisa errada com a sua vida se você está sofrendo. É isso que há muitos pregam, né? No entanto, nós vemos em Paulo que o cristão fiel, amado por Deus, ele também sofre. O crente fiel, obediente a Deus, que segue, que cumpre os seus mandamentos, né? Que faz a vontade do Senhor, ele também sofre. O apóstolo enfrentou oposição, perseguição e sofrimento. Todavia, ao Deus que o comissionou, não deixou. Ele esteve ao seu lado em todo o tempo. Deus nos prova, mas Deus jamais nos desampara, meus irmãos. Ele está conosco sempre. Deus tem para nós promessas de consolo. Ele deseja fazer de cada discípulo de Jesus um canal de paz e consolo aos que sofrem também. Ficar firme, então, nas dificuldades e trazer conforto aos desassossegados é uma expressão de amor e maturidade cristã. É uma expressão de que você entende, né, o seu chamado como igreja. Então, irmãos, nós vimos também data e ocasião, nós trabalhamos, né, como Paulo inicia essa sua carta, a obra que próprio Deus o chamou, o próprio Deus o comissionou, ele está enfrentando tudo isso, as lutas, as perseguições, por amor ao Evangelho. Nós falamos sobre o segundo ponto, então, que primeiro ele traz uma palavra de louvor, quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Veja, mesmo passando por tudo isso, Paulo louva, ele adora a Deus, ele traz uma palavra de louvor. Bendito seja o Deus e Pai, porque ele é o Pai da misericórdia. E ele é o Deus de toda consolação. Imagine você sofrendo, você preso, você refugiado, você sendo perseguido, açoitado, e você olha para os céus e diz: bendito seja o Senhor, porque ele me consola no meio de tudo isso. Então, irmãos, e nós encerramos vendo, né, como Jesus Cristo, ele faz a sua obra, né, e ele diz: eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador. Lá em João 14 e também, João capítulo 16. Aquele que vai, o Espírito de Deus, que vai nos consolar e que vai nos guiar a toda a verdade. Então, irmãos, o autor do conforto, ponto 3, o verso 4, né, se você olhar a parte C, vamos ver ele inteiro. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, no final do versículo 4, né, Paulo se refere à consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, não há conforto em nenhum outro lugar a não ser nos braços do Senhor, o Deus de toda a nossa consolação. Veja, todo conforto vem dele, meus irmãos. Qualquer consolo que não venha do céu terá curta duração e não resolverá o problema da angústia e da tristeza de modo consistente. O conforto que Paulo se refere aponta para o encorajamento, a ajuda e a exortação do Senhor. Nada tem a ver com um sentimento de satisfação sem vigor.
O consolo de Deus fala de uma ação que nos fortalece a mente e o coração para lutarmos de modo resoluto as batalhas da fé. Bendito então seja esse Deus de toda consolação. Quarto, meus irmãos, é uma promessa de conforto. A parte A do verso 4, veja, é como se Paulo dissesse, veja, em primeiro lugar, eu quero que você saiba que o Deus de todo o conforto nunca falha. Ele nunca falha. Ele conheceu a tribulação, a aflição, a perseguição, a fome, a espada, o perigo e a nudez. Agora diz que passou por circunstâncias dificílimas e desesperadoras. Mesmo assim, por experiência pessoal, ele ensina a igreja que Deus sempre está perto para nos consolar. A promessa divina. Veja, Jesus não prometeu que vai deixá-lo sem problemas. No entanto, prometeu que jamais o deixará sem conforto. Afinal, ele é o Deus de todo conforto. O Pai de eternas misericórdias e compaixão. Ele sempre concederá o encorajamento apropriado, o conforto real e a força aos filhos, aos seus filhos. O Senhor está tão perto quanto o ar que respiramos, irmãos. Ele nunca nos abandona. Nossa consolação que nos confortará em toda a nossa aflição. A tribulação que Paulo sofreu foi uma forte pressão que tentou esmagar a sua fé. Mas em tudo isso, Deus o confortou. E o verbo confortar aqui não significa proporcionar facilidades, mas dar coragem e ousadia para resistir às pressões fortemente em Deus. A promessa de consolo fica ainda mais evidente no versículo 7, quando ele diz que a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Paulo não duvida de que Deus é fiel e lhes dará força em meio às dificuldades. Os coríntios fiéis que estão sofrendo, eles ficarão bem. Deus os consolará e fortalecerá. E através dessa força, a sua esperança permanecerá. E Deus, assim como ele fez com os coríntios, meus irmãos, assim como essa palavra é dirigida àquela igreja, ela é dirigida a nós hoje. Ela é dirigida a mim e a você. Deus te consolará. Deus te fortalecerá em meio às aflições que você está passando. Apegue-se a Ele. Ponha sua confiança nele. Refugie-se nele. Descanse nele. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai amado, Pai bendito, graças te damos pela tua poderosa, bendita e rica palavra, Senhor, que nos conforta, Pai, em tempos, Pai, difíceis, em tempos de crise, em tempos, ó Pai, de aflições. Seja com teu povo, Pai. Guia-nos a toda a verdade, é o que nós te rogamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, amados irmãos.